Hoje, quando alguém pensa em Fórmula 1, provavelmente lembra da Ferrari, Mercedes ou da McLaren, mas existe uma equipe que chegou na categoria sendo vista como uma brincadeira, uma equipe criada por uma empresa que nem fabricava carros, uma marca de energético. Poucos anos depois, essa mesma equipe estava vencendo o campeonato, derrotando gigantes históricos e criando alguns dos carros mais dominantes que a Fórmula 1 já viu. Mas como que uma lata de energético conseguiu conquistar o esporte mais tecnológico do mundo? E a resposta começa muito antes da Red Bull sequer colocar um carro nas pistas. Nos anos 80, a Red Bull era uma empresa pequena. Ela nasceu de uma adaptação de uma bebida que Dietrich Mateschitz, alguma coisa assim. Ele conheceu na Ásia essa bebida, mas o grande diferencial não era apenas a bebida, era a forma como a empresa pensava o marketing. Enquanto outras marcas compravam comerciais tradicionais, a Red Bull decidiu fazer algo diferente. Eles não queriam apenas vender uma bebida, eles queriam criar uma identidade. A Red Bull percebeu uma coisa que poucas empresas entendiam: as pessoas não compram apenas produtos, elas compram de fato as histórias que vêm com eles. Por isso, a marca começou a investir em esportes radicais, eventos extremos e atletas, saltos de paraquedas, motocross, esportes de aventura no geral. A mensagem era bem clara: Red Bull não era uma bebida, era um estilo de vida. Então, eles olharam para um dos maiores palcos esportivos do mundo, a Fórmula 1. Em 2005, a Red Bull entrou oficialmente na Fórmula 1, mas existe um detalhe curioso: eles não começaram comprando uma equipe vencedora, eles compraram uma equipe que praticamente estava esquecida, a antiga Jaguar Racing, uma equipe que tinha dinheiro, mas não conseguia resultados. Muita gente achava aquilo estranho, porque uma empresa de energético gastaria milhões tentando competir contra Ferrari e McLaren. E aqui está a diferença da Red Bull. Muitas empresas entram no esporte apenas para colocar o seu logo. A Red Bull entrou querendo construir algo. Eles tinham uma ideia diferente: contratar pessoas certas, criar uma cultura própria e, principalmente, dar liberdade para um dos maiores gênios da engenharia moderna, Adrian Newey. Na Fórmula 1, poucos carros têm tanto peso quanto o de Adrian Newey. Ele já tinha criado carros campeões da Williams e McLaren. Quando a Red Bull conseguiu contratar Newey, muita gente começou a olhar diferente para a equipe, porque agora eles tinham o que o dinheiro sozinho não compra: conhecimento. E isso começou a aparecer. Nos primeiros anos, a Red Bull ainda estava aprendendo. Ela conseguiu alguns pódios, mas ainda estava longe dos campeonatos. Até que chegou um jovem alemão chamado Sebastian Vettel. E com ele veio uma das maiores viradas da história da equipe. Em 2010, aconteceu algo que parecia impossível. A Red Bull conquistou seu primeiro campeonato mundial e não parou. De 2010 a 2013, a equipe ganhou 4 títulos consecutivos. Mas o mais impressionante era como eles faziam isso. Enquanto algumas equipes apostavam em motores mais fortes, a Red Bull construía carros absurdamente eficientes nas curvas. O segredo estava na aerodinâmica. Mas então aconteceu algo que ninguém esperava: a era dominante acabou. Com a mudança dos motores em 2014, a Mercedes assumiu o controle da Fórmula 1. Durante anos, a Red Bull deixou de ser a principal força. Muita gente começou a questionar: afinal, será que a Red Bull tinha sido apenas uma fase? Mas a resposta veio anos depois. Em 2022, uma nova mudança de regras trouxe novamente o efeito solo para a Fórmula 1, e a Red Bull estava mais do que pronta, com Max Verstappen como piloto e Adrian Newey novamente criando um carro revolucionário. A equipe voltou ao topo, e dessa vez de uma forma ainda mais dominante. Em pouco tempo, Max Verstappen
se transformou no principal nome da categoria. A Red Bull começou a quebrar recordes, vitórias consecutivas, campeonatos, domínio absoluto. A equipe que um dia era vista como uma empresa de energético brincando de Fórmula 1, agora era o padrão que todos tentavam alcançar. Mas talvez a maior vitória da Red Bull não esteja só nos troféus, também na ideia por trás de tudo. Eles provaram que a Fórmula 1 não vence apenas quem tem mais tradição, vence quem tem uma visão melhor. A Ferrari tem mais de 70 anos de história, a Mercedes tem uma das maiores estruturas do automobilismo. Mas uma empresa que vendia energético conseguiu chegar lá e mudar completamente a história da Fórmula 1.